Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. João 6:1 diz assim, quem abriu diz amém. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e a grande multidão continuava a segui-lo. Diga, multidão. Amém. Porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Diga, discípulos. Amém. Vamos parar por aí. No final do ano passado, em uma das nossas reuniões com a equipe que me dá suporte, nós conversávamos sobre a igreja, o futuro da nossa igreja e como que nós cumpriríamos o propósito que Deus tem nos chamado como igreja local. E dentre esses momentos de reflexão, eu não me esqueço, o pastor Edmar fez um comentário que ele falou que seria muito importante nós revitalizarmos a prática do discipulado, que por um certo momento foi muito forte, mas nos últimos anos, até por conta da pandemia, acredito eu, e de outras coisas, nós meio que deixamos de lado. E aquilo foi um clique para nós, e dali nós começamos a conversar e orar nesse sentido, e eu, juntamente com o pastor Edmar, eu falei que nós iríamos voltar a ler um pouco mais e meditar nesse assunto. E foi o que nós fizemos nesses últimos 3 meses. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com a igreja sobre esse assunto e a importância desse assunto. E como Jesus deu valor para isso. E como nós às vezes estamos distante disso. E por que as consequências de não termos a prática do discipulado e como isso pode causar um dano muito grande à nossa fé, à nossa vida cristã. C.S. Lewis escreveu o seguinte, que o propósito da igreja é aproximar o povo de Cristo e torná-lo como Cristo. A igreja, ela não pode ser fundamentada em apenas reuniões de ajuntamento de pessoas. A igreja, ela tem um propósito muito maior. E C.S. Lewis, ele define esse propósito dessa forma, que a igreja, o papel dela, a função, o propósito, é aproximar o povo de Cristo e torná-lo como Cristo. Você sabe que a palavra cristão, se alguém for fazer uma pesquisa lá, o IBGE bater na tua casa e perguntar qual a sua religião, provavelmente você vai colocar lá no quadradinho cristão, que é assim que nós nos denominamos. Mas sabe que a palavra cristão, ela é citada 3 vezes só no Novo Testamento. 3 vezes. Já a palavra discípulo, ela é citada dezenas de vezes. Quando você lê ali o livro de Atos, fala que o número de discípulos crescia. O batismo do Espírito Santo desceu aonde estavam juntados os discípulos. A ceia foi servida aos discípulos.
E 70%, estou falando que alguém fez essa conta, do ministério de Jesus, foi gasto com discípulo. Então, e a última ordem de Jesus à igreja, Mateus 28, 19, e a última ordem dele é importante. Ele deu uma ordem, ide fazer discípulos, ou seja, ele não falou para a igreja fazer outra coisa. Ele não falou ide e ficar cantando no louvor, apesar que é importante. Ide fazer teatro. Ide fazer evangelismo na rua, lá no Farol. Ide fazer conferências. Não. Ele só deu uma ordem, ide fazer discípulos. Aonde? Em todas as nações. Jesus não mandou fazer muita coisa, mas a única coisa que ele mandou fazer foi essa. Se nós olharmos para o que Jesus mandou fazer e o que nós fazemos, e quando eu falo nós, eu estou falando como igreja geral, nós fazemos muita coisa como igreja, mas muitas vezes estamos negligenciando aquilo que ele falou para fazer. Ou seja, nós gastamos muito tempo, muita energia, muito recurso, fazendo aquilo que ele não pediu para fazer. Então hoje eu quero que nós possamos refletir um pouco sobre esse assunto, e não é só hoje, é dizer que será o nosso assunto por um tempo. Mas não é só por um tempo, é que agora a gente quer massificar a informação. Quando eu olho esse texto aqui, se você olhar o capítulo 6 inteiro, ele é interessante, porque o capítulo 6, Jesus começa dizendo que havia uma multidão, o texto começa dizendo, e essa multidão foi atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia, está no texto. Mas que aí depois, ele pega esse grupo, que são os discípulos, em particular, e ele começa a falar com os discípulos. Perceba, ele faz milagre, cura, liberta, mas o negócio dele era com os discípulos, aqui no particular. Se você seguir o texto, é onde que Jesus multiplica pães e peixes, alimenta o povo, supre a necessidade do povo, mas o negócio dele era com os discípulos. Tanto é que, depois desse momento, no texto ali, a partir do versículo 16, você só olha em casa, só para você entender o raciocínio. Os discípulos estão atravessando ali o mar de Tiberíades, que na verdade não é um mar, é um grande lago, o lago de Genezaré também. Eles estão lá e daqui a pouco Jesus aparece, caminhando sobre as águas e vai até os discípulos. E aí, do outro lado, Jesus começa a trazer um discurso duro, porque o povo foi tudo atrás de Jesus, querendo mais pão, querendo mais milagres, e Jesus fala assim: vocês vêm atrás de mim pelo pão que eu ofereço a vocês, pelo milagre, mas vocês estão com a motivação errada, porque vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar e não pelo que eu sou, vocês não entenderam nada. E Jesus traz um discurso duro, que o texto diz que até discípulo abandonou ele. E Jesus, ele é tão interessante que eu fico orando, falo: Deus, me ajuda a ser como Jesus, porque pastores hoje fazem de tudo para manter as pessoas, e deve ser feito, é assim que um pastor deve trabalhar, né, para manter as pessoas, porém existe limite para isso, mas hoje alguns estão passando o limite e aceitam tudo e qualquer circunstância só para ter as pessoas do lado dela. E Jesus é o contrário, ele pegou, teve gente que começou a ir embora porque o discurso dele foi duro, e aí ele vira para quem ficou e falou: e vocês não querem não? Né? E eles: não, de forma alguma. Jesus, ele é no mínimo interessante a liderança dele. Eu brinquei sexta-feira com uma pessoa aqui na igreja, mas eu tenho essa intimidade. Falei: você deu uma engordadinha. Um homem lá, acho que eu nunca falaria isso para uma mulher, não sou louco.
né? E nunca se fala isso para uma mulher. Nunca. Nem para a sua. E nem para dos outros. Mas era um homem, o homem tem mais liberdade, mas ele deu uma engordadinha. Ele falou, mas se você falando assim, eu vou embora da igreja. Eu catei no momento e falei, então vai. Porque se for para você ir embora da igreja, porque eu falei isso para você, aqui não é lugar para você. Brinquei com ele, todo mundo deu risada. Mas Jesus, ele fazia esse tipo de coisa. Fica imaginando se fosse hoje. Os mimizentos que tem hoje. O que percebemos? Hoje eu quero abordar 3 níveis de relacionamento com Jesus. Você percebe que o propósito de Deus com o homem não é apenas salvar o homem. Não é livrar o homem do inferno. Desde o início, a Bíblia mostra claramente que o propósito de Deus para com o homem era se relacionar. Era o relacionamento de Deus com a sua criatura, mas um relacionamento de pai e filho. Assim foi no Éden. O que o pecado, qual foi a consequência do pecado? Quebrou o relacionamento. Afastou o homem de Deus. E qual foi o propósito de Jesus? Restaurar o relacionamento. Então nós precisamos entender que o desejo de Deus é que possamos nos relacionar de forma mais íntima e pessoal, de forma mais profunda. E nós precisamos nos enxergar que nível nós estamos. Porque a cada nível será uma resposta, será um fruto. Tem pessoas que falam assim, mas Deus tem seus escolhidos, seus preferidos. Uma vez perguntaram para mim, pastor, Deus tem preferidos? Eu falei, não, tem pessoas que preferem mais a Deus. É isso que nós vemos aqui nesse texto. 3 níveis de relacionamentos que nós percebemos na igreja. Primeiro, nós temos o nível da multidão. O primeiro nível de relacionamento que Jesus travou foi com a multidão. O texto diz aqui no versículo 2 que uma numerosa multidão ia atrás dele. Jesus foi um homem de multidões. Jesus nunca teve problema com a multidão. Mas a multidão nunca foi o alvo de Jesus. Jesus nunca gastou muito tempo. Eu falei que Jesus gastava 30% do seu tempo com a multidão. Então a multidão não era a prioridade. Por quê? Porque também Jesus não era prioridade para a multidão. A multidão estava atrás de Jesus porque Jesus era um cara que fazia milagres. A multidão estava atrás de Jesus porque queria o pão e o circo. Que queria os benefícios, o Bolsa Família. Ele não estava atrás de Jesus porque Jesus era Jesus. Porque eles estavam preocupados com a vida espiritual deles. Porque havia uma necessidade, falando, não, eu preciso de um céu, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, eu não quero, sabe, eu quero Jesus. Não. A multidão estava atrás de Jesus, porque Jesus oferecia algo que a multidão queria. Naquele momento era pão, naquele momento era cura. Mas a multidão é assim, se outro oferecer outra coisa melhor, também vai. Porque a mesma multidão que foi atrás de Jesus, foi a mesma multidão que aplaudiu Jesus, foi a mesma multidão que disse crucifica. Por quê? Porque o nível de resposta, por que Jesus não tinha muito compromisso com a multidão? Porque Jesus não gastava muito tempo com a multidão. Porque o nível de compromisso da multidão era muito pequeno e quase nenhum. Multidão é gente insegura, descompromissada. E a própria palavra de Deus tem um impacto muito pequeno na transformação. Multidão é aquela que come. A multidão é aquela que recebe milagre, mas não muda de vida. Ela nem está preocupada com mudança de vida. Ela está preocupada em receber o milagre. Ela nem consegue enxergar porque precisa de salvação, que é uma pecadora e que precisa de arrependimento. Ela só quer uma coisa, eu quero milagre.
Aí eu preciso, aonde que tem milagre? Tal lugar, eu vou. Aonde tem um profeta, eu vou. Aonde tem pão, eu vou. Você já viu aquelas pessoas que vivem de cesta básica? E de vez em quando, e não são poucas, infelizmente, elas vêm aqui, elas vão na ação social, elas vão na outra, elas vão em tal lugar, daqui a pouco elas têm 10 cestas básicas. Tem mais comida que o mercadinho, às vezes. Tem gente que é assim. A multidão é descompromissada. A multidão não tem compromisso com o reino, com a vida da igreja, em servir. Não é a sua prioridade. A multidão é egocentrista, ou seja, está preocupado consigo. É o nível mais simples. É o nível mais imaturo que tem. É como uma criança. Nenhuma criança, você não vai encontrar uma criança querendo servir, uma criança querendo fazer alguma coisa. A criança só chora e berra porque quer comida, porque quer ser satisfeita. Criança não gosta de ouvir não, criança só quer mimo, criança se contenta com qualquer coisa. Com o embrulho do presente ela já está feliz e brinca, mas também não dura muito. Multidão é imatura. A multidão, quando nós exigimos algo da multidão, ela nunca consegue dar resposta. São gente que não aceita ser confrontada, que não quer que ninguém falando na sua vida, que não quer mudança, é daquela que fala, eu estou aqui, mas não quero que ninguém fale nada. Existem quartos obscuros aqui na minha vida e eu não abro para ninguém. Eu vivo a vida do meu jeito. Multidão é assim. Você quer saber se a pessoa faz parte da multidão ou se ela é discípulo? É só você dizer não, é só você confrontar. É interessante que, como pastor, tanto tempo, a gente vai aprendendo algumas dinâmicas de igreja, que antigamente eu confesso que como pastor novo, me dava insegurança, hoje não. Então a gente percebe a dinâmica de igreja. E todo pastor ele pode cair nessa armadilha. A armadilha de querer ser agradável, palatável a todos. Aí o pastor ele começa a ceder, e aí ele faz uma igreja, ele estrutura toda uma igreja em função das pessoas, e aí é uma igreja em função de gente, não em função de Jesus. É claro que as pessoas são importantes, mas elas não são a prioridade. A prioridade da igreja sempre será Jesus. Sempre. Certa vez perguntaram a Jesus, quem é o Senhor? Jesus perguntou, o que dizem ao meu respeito? Perdão. E aí responderam para ele, um diz que você é Elias, outro diz que é profeta, outro diz que é uma coisa, mas ninguém sabia definir Jesus. E aí um discípulo, porque ele pergunta para os discípulos, e vocês? Ele falou, tu és o Cristo. Por quê? Porque a multidão não sabe nada de Jesus. Não tinha laço, não tinha compromisso, então na verdade não tinha nem revelação. A multidão confundia Jesus com o curandeiro da esquina, com o Padre Quevedo, entendeu? É a mesma, ele coloca na mesma patamar. É a pessoa que vai na igreja, mas vai no centro. É a pessoa que vai receber a oração de libertação, mas vai receber o passe. Porque multidão não tem compromisso, não tem transformação. Tem uma visão distorcida de igreja, de Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta, e você? Como você enxerga Jesus? Cristo é dono da sua vida ou ele é apenas um mordomo que tem que suprir suas necessidades? Perceba que característica da multidão é que a multidão vai aonde tem comida, tem festa, tem, né? É muito claro isso, percebe isso. Então o que é multidão? Nossa, em tal igreja vai ter o profeta tal, vou lá porque lá me disseram que tem um profeta que revela tudo, revela até o RG e o CPF. Aí eu vou lá então.
Aí ele está aqui, daqui a pouco ele vai para outro lugar. Aí lá não está tão bom, porque aí vai para outro lugar. E aí ele vira um nômade, atrás de evento. Te dias encontrei uma pessoa que saiu de nossa igreja. Eu falei, irmão, você está bem? Estou. Você está em algum lugar? Você está em alguma igreja? Não, eu estou em todas, mas não estou em nenhuma. Eu pensei dentro de mim, meu Deus do céu. Porque vira nômade, fica atrás de evento. Aí você acaba, né? A internet hoje revela muito as pessoas. Aí você vê que só posta foto em evento. A multidão busca a satisfação de suas necessidades e só pensa em si, no seu conforto e no que vai ganhar ou lucrar. Multidão não quer pagar preço, multidão quer preço pago. Se algo sai fora dos seus planos, se alguém confrontá-lo, fica irado, esperneia e até vai embora da igreja, porque não gostou. São crentes possivelmente convertidos, salvos, batizados, mas que não têm aliança com a igreja local, não têm compromisso nenhum com o corpo. Buscam sempre seus próprios caminhos, suas diretrizes particulares, sua vidinha de prazeres carnais, estão enraizados nessa terra, ou seja, eu quero ser crente, mas eu não quero compromisso. Eu quero sentar no banco, ficar quieto, e normalmente procuro igreja que possa se esconder. E não quer se confrontar, não, porque deixa eu continuar aqui com o meu pecadinho de estimação, com a minha vida de Instagram, fingindo que está tudo lindo, maravilhoso, mas não está. E deixa eu quietinho aqui. Tá bom, eu já fui na conferência, Deus é comigo, fulano já orou na minha cabeça, olha, eu estou bem. O nível muito baixo de assiduidade e participação naquilo que acontece na igreja. No começo de 2022, 23 não são 24. No começo de 2022 nós fizemos algo, fomos estabelecer uma reunião de oração fixa, que é a de sexta-feira. Falei para os irmãos, irmão, não quero saber, nós precisamos ter uma reunião séria de oração, vamos ficar firmes. Essa reunião do começo de 2023 a 2022 até agora, ela só parou no Natal e Ano Novo. Toda sexta-feira, faça chuva, faça sol, evento, sem evento, está lá um grupo orando. Está lá. Às vezes eu não estou, claro, ninguém está todas as reuniões, não me lembro, se tiver alguém, glória a Deus por isso. Mas está lá, tem sempre um grupo lá mantendo o fogo aceso. Mas sabe o que às vezes eu fico percebendo? Eu sou assíduo nessa reunião de oração, raramente eu não consigo estar. É que tem gente dessa igreja que nunca veio na reunião de oração. Nunca apareceu. Eu não sei por quê. Mas eu fico imaginando quão bom deve estar a vida. Quão saudável e próspero é. Deve ser cheio do Espírito Santo. Porque na Bíblia está assim, né? Estava sozinho, reunido sozinho. Aí o Espírito Santo veio. Foi isso que aconteceu na Bíblia? Não. Toda vez que você vê que Deus está fazendo alguma coisa, faz na reunião da igreja. Tem gente que não participa de nada. Não quer compromisso. Quer ser multidão. São eternas crianças conservadoras, materialistas, problemáticas, e infelizmente, em muitos lugares, fazem parte da igreja. Na verdade, é um grande berçário. São irmãos que não têm visão clara de nada da vida cristã, dos princípios de vitória, de andar no Espírito. É gente que está aqui, mas também está achando que é de leão, de câncer, de gêmeos.
que é pisciano, ascendente em escorpião. Entendeu? Isso aqui eu quero fazer um paralelo que é muito comum, porque é a infantilidade, é a imaturidade. É o primeiro nível. Todo mundo uma vez foi multidão? Sim. Pode ser que você esteja se enxergando. Eu também já fui multidão. Só que a gente precisa avançar, amadurecer, porque a vida é assim. Tudo que é vivo cresce, tudo que é vivo amadurece e tudo que é vivo dá fruto. Se eu não estou crescendo, se eu não estou amadurecendo, eu não estou dando fruto, eu estou com algum problema. Não faz sentido estar pensando essa manhã, acordo cedo, fico lá em casa meditando, orando, estudando a palavra mais uma vez. Eu estava pensando, não faz sentido, tem coisas que não faz sentido, que às vezes a gente como sociedade está se acostumando e não deve se acostumar. E nunca deve se acostumar. E eu me incomodo muito porque não faz assim, uma criança ter comportamentos infantilizados, de dependência, de descompromisso. Uma criança não tem aliança, uma criança não tem compromisso, a criança não tem responsabilidade, mas é normal. Agora, o que me angustia, que está se tornando muito normal, e essa normalização está querendo entrar na igreja e a gente tem que ficar brigando, é que não é aceitável uma pessoa de 25 anos mais, 30, 35, 40, viver na casa dos pais como uma criança de 10 anos, na dependência, sem compromisso. É muito estranho uma pessoa de 30, 40 anos que, sabe, não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém, não cresce, não amadurece, vive numa eterna baladinha, só quer sair de baladinha. Hoje, às vezes eu vou em alguns lugares e eu percebo gente assim, gente de 40 anos, parece que um adolescente de 16, 17 anos. Esses dias eu estava num lugar, e aí eu ouvi uma conversa assim, não tem como, né? A gente começa a prestar atenção no que as pessoas falam. Eram 3 pessoas conversando, os caras barbudos, mas mulher já, entendeu? Não era barbuda, mas era mulher já, sabe? Tinha separado. Aí os caras, não, tá, vamos sair, baladinha, e aquela vidinha. Fiquei pensando, não faz sentido a vida. Não tem compromisso com nada. Você vê que é gente que não frutifica, que não sai, às vezes, da saia do pai e da mãe. Eu estava pensando esses dias, conversei com uma pessoa aqui da igreja, falei, meu Deus, você tem uma maldição hoje. Acorda, igreja, você que é pai e mãe, acorda, você pode ter um problema. Eu sei que é duro para alguns isso, eu sei que às vezes é difícil para um pai e para uma mãe ouvir isso. Mas você pensa numa maldição. É filho ficar morando com pai e mãe depois de uma certa idade. Você não encontra um cara de 25, 30 anos, 40 anos, você não encontra um que mora com a pai e mãe, não tem nem carro, ele não tem nada, não compra, não produz, não melhora, nada, não deixa, não, mas é antibíblico. A Bíblia diz, olha, vai casar, sai de casa, não, mano, fica aqui, vamos morar aqui, porque não dá para pagar aluguel, fica todo mundo aqui, não faz isso, porque isso, você não vai encontrar um que vive assim, que prosperou. Ele não compra nada, ele não vive nada, ele não consegue uma casa, ele não tem carro, ele não tem nada, vive duro, endividado. Então não faz isso. Põe para correr, põe para voar. Tem que amadurecer. A gente tem uma ideia de amor, que amor é aceitação a tudo. Não é. Amor é correção. Jesus falou, Deus falou, olha, eu corrijo quem amo. E por que eu estou falando isso? Porque no discipulado é assim também. Às vezes a gente tem que tomar uns puxão de orelha para melhorar na vida, para acordar.
Tem que receber umas palavras de verdade que é dura, que dói. Mas precisa, porque senão não melhora. Imagine uma situação hipotética, a pessoa com mau hálito. Mas ninguém fala para ela que tem mau hálito, mas todo mundo foge dela. Fala, está chegando baforento. Mas ninguém quer ela de perto, mas ninguém fala. Ou se alguém chegar e falar, cara, você tem um problema, tem um mau hálito, vai se tratar, sei lá, escova o dente. O cara fala, poxa, agora eu estou entendendo por que as pessoas me rejeitam, eu nem sabia. A vida social é rejeitada porque ela não sabia de um problema, ela não conseguia perceber. O discipulado ele faz isso, ele nos ajuda a crescer, ele nos confronta, ele nos ajuda a amadurecer, porque a gente precisa disso, é saudável para nós. Quem está entendendo, diga amém. O segundo nível é o nível dos seguidores. Então eu tenho a multidão é completamente descompromissada. Esse nível já é um nível de comprometimento. São pessoas que procuram Jesus para ser reconciliada. Na Bíblia nós temos ali Nicodemos, nós temos o jovem rico. Segue Jesus, já gosta de Jesus, já entende que Jesus é Jesus. Só que aquela coisa, Nicodemos vem de noite, porque não quer se expor. O jovem rico, quando é confrontado, ele fala, Jesus está falando, estava querendo ser legal com Jesus já mandou eu vender tudo, já gastar dinheiro, já está pedindo meu dízimo, minha oferta. Ah, não dá não, quer dizer, eu gosto dele, mas até um certo ponto. Não é gente da multidão. Mas é gente que também não se posiciona, que não avança. Às vezes tem muita gente nessa situação. É gente que é simpatizante, que gosta. Aí já vem mais intensamente na igreja, já participa às vezes de uma célula, mas é aquilo e ponto. Procura às vezes para um aconselhamento, uma orientação, gostam de eventos, né? Mas não quer tomar a cruz. É gente que fala, uau, o projeto vai ser lindo. Uau, as cadeiras são estofadas, mas não conte comigo. Gente que não se aceita a se submeter a um discipulado, foge de tudo que diz respeito a uma vida de compromisso. A pergunta que eu quero fazer é: que nível que você está? Você é multidão que só vive atrás de milagre? Ou você é um seguidor que gosta de Jesus, mas é um religioso, não aceita o discipulado? E o terceiro nível é o nível do discípulo. Você percebe no texto que Jesus está com a multidão, mas daqui a pouco ele vai para o discípulo, e se você olhar com essa ótica, você vai encontrar o tempo todo Sermão do Monte. Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é para discípulo. Então se você fala, poxa, eu leio, mas eu não entendo o Sermão do Monte. Não entende porque o Sermão do Monte não é para povo, não é para multidão, não é para gente descomprometida, é para discípulo. Ali é a constituição do reino de Deus. Ali é para discípulo. A multidão não vai dar outra face, a multidão não ora pelo inimigo. Quem faz isso é discípulo. O terceiro nível é o nível que Jesus construiu. Veja bem, Jesus não rejeita ninguém. Jesus lida com a multidão, Jesus lida com os seguidores, mas o negócio dele, ele falou, ide fazer discípulo, mas ele fez discípulo. Jesus não abriu igreja, Jesus não estruturou, não pegou estruturas. Jesus, não, ele queria, a preocupação era só com os discípulos. Aos olhos naturais, principalmente hoje, imagine.
Você fala assim, eu vou abrir uma igreja. E essa igreja só tem 12 pessoas. Aos olhos naturais era uma igreja com sucesso ou sem sucesso? Seja sincero. E uma igreja que não tinha lugar, só tinha 12 pessoas que se reuniam debaixo de um pé de jaca. Você passava ali e você fazia parte dessa igreja, falava, não, vamos fazer parte da igreja, não tem nem prédio, é um pé de jaca. Vai com uma jaca dessa cair na minha cabeça. 12, faz 3 anos, o cara tem 12 pessoas e ainda um trai, diminuiu. De 12 passou para 11. Ah não, o que é isso, essa igreja aí, não vou não. Eu vou fazer parte dessa igreja? Nada. Não tem um painel de LED, não tem um pregador famoso. E olha os caras que estão com ele, misericórdia, Pedro, João, tudo pescador, fedendo a peixe, nada, não tem ninguém da High Society, não tem ninguém com nome expressivo da cidade de Itatiba, da família tal. Mas foi a igreja mais bem sucedida da história. Eu e você somos o legado dessa igrejinha. Ah, parou para pensar? O discipulado nos fala da aceitação do preço da cruz. Mateus 16 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa encontrará. Jesus pega um povo analfabeto, ignorante aos olhos naturais e transforma em apóstolo. Você vê que você não precisa ter currículo para ser discípulo, você precisa ter um coração. Entendeu? Jesus não deixa seu ministério, a sua autoridade, o seu legado para a multidão. Ele faz isso para discípulos. Nós precisamos entender que o discipulado, ele é o processo de Deus, e eu quero ser mais ousado, basicamente o único processo de Deus que Deus deixou para a formação de um cristão. Mateus 28, 19 diz, ide por pregar o evangelho, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. O discipulado ele não acontece, o discípulo não é formado numa sala de aula. Não é num cursinho da internet de 10 mensagens lá, da Hotmart, que faz discípulo. O discipulado ele é a transferência de vida. Um erro que nós cometemos muito é achar que, estava comentando com o pastor Edmar agora um pouco antes do culto, conversando na minha sala. Vou dar um exemplo, vamos supor que nós temos um problema aqui de casais. Aí a gente começa a ver que tem muito casal com muita dificuldade. Aí fala assim, olha, vamos fazer uma conferência, eu vou trazer os melhores pregadores do Brasil, e nós vamos ficar 3 dias aqui ouvindo os melhores pregadores do Brasil, e para casamento. O trabalho que dá, o custo que dá, e é benção isso aí. Porém é o seguinte, você acha que um problema de casamento de 15, 20, 30 anos se resolve em 3 dias? Não, é um processo. O que eu percebo nesses anos todos? Eu não disse que nós não fazemos o discipulado, mas nós não intensificamos tanto nos últimos anos, mas fazemos isso, é acompanhamento. Acontece isso em alguma medida, mas nós queremos expandir isso, porque a gente tem percebido a necessidade. Mas eu tenho percebido com aqueles que eu acompanho. Pedi autorização até para o Diogo para falar disso. Pensa num cara difícil e complexo, era o Diogo antes. Criado na igreja, filho de crente.
mas era explosivo, nervoso. O emocional dele era mais rápido que uma Ferrari, de 0 a 100 em 3 pontos segundos. A Ferrari faz em 6 ou 7, sei lá. Sei que ele ia mais rápido. Ia de um extremo a outro assim. Uma vez nervoso, no ensaio aqui, largou tudo se andando. Foi embora. Para não dar a guitarrada na cabeça de um. Você não tem noção do que esses irmãos aqui, olha, irmãos, esses irmãos da banda, do ministério ali, olha, eles são uma benção, e eles passam os perrengues, porque é complexo, imagine, eles são uma benção. Dá uma salva de palmas para esses irmãos, que eles são bênçãos demais, eles merecem, eles pagam um preço muito grande. Eu não vou entrar no mérito, e o Diogo às vezes eu olhava e falava assim, meu Deus do céu. E alguém chegava e falava assim, Diogo, calma, vamos ter paciência. E não penso que falaram isso só dele não, viu? Já falaram de muitos aqui. E de mim também, por favor, tenha paciência comigo também, se alguém falar. Mas eu vi o quanto Deus mudou a vida dele nesses anos. Passou a ser mais calmo, mais sereno. Já não vai de 0 a 100 em 5. Já está indo para 15, 20. Coisas que acontecem na vida dele hoje, conversar com a esposa dele, que falou, meu Deus, se fosse outra época, eu já estava na cadeia, eu acho. Porque gente com essa característica, é engraçado, eu não tenho essa característica, mas eu lido com gente que tem. Gente com essa característica tem uma coisa interessante, tudo acontece só com ele, parece. Não é assim? Quem se enxerga assim, perceba que parece que só acontece com você. Problema no trânsito, atendimento dos outros. Eu falo, meu Deus, parece que isso acontece com vocês. Eu falo, só tem um jeito, é Deus querendo tratar e você não percebe. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo? É que eu vi na vida dele o poder do discipulado. São anos. O Éder, que vocês viram aqui pregando, o primeiro dia que ele sentou comigo, na verdade ele nem sentou, ele estava de pé na minha sala, endemoniado. E ele queria me matar. Deus que não deixou. Pergunta? Também, pastor Edmar. Demoniadaço! Urrava. O bicho grande, ele vai matar eu. E se quiser, mata, porque eu não vou ter reação para isso. Vou dar glória e bora. Mas aí foi, vamos lá, paciência, isso, ora, chora, briga, discute, se resolve, perdão, conserta aí. Todo processo acontece. Decepção, inclusive comigo. Vamos, senta, não é assim e tal. Hoje é uma bênção, está aí, firme, forte, né? Responsável. Hoje é responsável pelo ministério aqui, já foi líder de célula frutífero, discipulador. Gente boa, bem casado. Está até emagrecendo agora. Não que isso seja um problema. Estou falando que é bom, né? É bom, quando alguém está emagrecendo, é bom falar que ela está emagrecendo, né? Motiva. Eu fico feliz da vida. Então, eu estou dando esses exemplos porque isso é o discipulado. É quando a pessoa se permite ser cuidada, se permite ser confrontada. Quando a pessoa tem essa disposição de negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. O discipulado acontece porque Jesus nos ama. E é Jesus que nos discipula, porém Ele usa pessoas. Ele usa pessoas próximas de nós. Eu sou discipulado por pessoas próximas. Mas eu também sou discipulado por livros. Eu sou discipulado por mortos. Tem aquele filme Eu Vejo Mortos? Então,
Eu sou discipulado por mortos. Né? Até citei hoje C.S. Lewis, já morreu. Mas como os escritos dele nos edificam, nos abençoam, nós precisamos entender que todos nós precisamos passar por esse processo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero encerrar, a banda pode subir. Pergunta que eu faço é: que grupo que você pertence? E eu não quero que você, eu quero apenas que você reflita e fale: olha, eu vou crescer nessa história. Pode ser que você entrou aqui hoje e fale: meu Deus, eu sou multidão, e nem está percebendo. Qual que é o critério da multidão? Por que eu vou no culto hoje? Eu vou no culto porque é o pastor tal que vai pregar. Ficou sabendo que é o pastor fulano. Nem vou então, nem vou. Então, nem pastor é fulano. Não vou não, hoje não vou não. Quando Jesus ressuscita, é interessante que ele não vai atrás das multidões, mas ele vai atrás dos discípulos. Quando o Espírito Santo desce, é sobre os discípulos. A ceia é servida somente para discípulos. Jesus não faz nada disso em multidão. Perceba que os discípulos são, ou eram, o compromisso de Jesus. Às vezes nós falamos: poxa vida, mas tem coisas que não estão acontecendo na minha vida, porque às vezes você não está no lugar certo. Porque ainda é multidão. Então perceba que se tem suprido as suas necessidades, o pão não está faltando, o pão está multiplicando. A cura aconteceu. Mas tem revelações, tem entendimentos que é para discípulo. Multidão lê Bíblia, não entende muito. O discípulo ouve e fala: poxa, agora estou entendendo. A multidão quer ser servida. O discípulo quer servir. É como eu disse, não faz sentido uma pessoa de 30, 40 anos que não tem compromisso com nada, que não forma aliança com ninguém, que não se casa, que... Eu não estou dizendo que ser solteiro é um problema, estou dizendo que não gera, não multiplica, não deixa legado. Alguma coisa errada está nessa história. Porque o natural da vida é a multiplicação, foi o que Deus falou no Éden. Ide e multiplicai, foi o que Jesus disse: ide fazer discípulos. Então, da mesma forma que eu devo ter filhos naturais, mas eu também preciso ter filhos espirituais. Essa cultura do discipulado, ela tem que começar em casa. Eu não estou dizendo que isso é uma questão somente de vínculo de igreja. Começar na sua casa. Eu até troquei em casa, que antigamente eu falava: vamos fazer o culto familiar. Agora não, é o discipulado. Então toda semana eu tenho discipulado com elas. Mas o discipulado também não é uma classinha que você monta, porque Deuteronômio 6 fala: olha, ensina seu filho na hora que você acorda, no comer, ou seja, é a maneira judaica de fazer discipulado, é isso, é no dia a dia, transferência de vida, vamos lá. Então com as minhas filhas eu faço isso, no dia a dia, eu vou explicando. Ontem mesmo a minha filha colocou um louvor e estava cantando, e ela cantou um texto bíblico, e eu vi elas cantando, eu falei: eu quero saber qual que é onde está esse texto? Aí elas: na Bíblia. Eu falei: sim, mas vamos, Novo Testamento ou Antigo Testamento? Novo Testamento. Que mais? Foi Paulo. Opa, agora eu quero saber o livro. Aí travou. Eu falei: então, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí vocês precisam aprender, que às vezes vocês estão cantando, mas não estão entendendo o que vocês estão cantando. Isso é discipulado. Entendeu? Fique de pé.